Na luz ofuscante de Hollywood, onde cada passo no tapete vermelho é examinado como sob um microscópio, existe uma verdade que todos conhecem, mas poucos ousam dizer em voz alta. Por trás das fotos perfeitas, por trás dos rostos impecáveis que parecem quase sobrenaturais de tão nítidos, esconde-se uma pressão implacável que alcança todo astro, cedo ou tarde. Cada quilo perdido é celebrado como um triunfo, e qualquer marca natural no corpo é vista como um fracasso pessoal. Nos últimos anos, um termo tem surgido cada vez com mais frequência, fantasmagórico inevitável, o chamado rosto Ozempic. Não é mais uma expressão médica, mas um fenômeno cultural que se enraizou profundamente no mundo das celebridades, uma onda silenciosa que transforma rostos, afeta carreiras e abala vidas. Mas o que está por trás dessas transformações dramáticas? Por trás das manchetes, dos rumores, das imagens virais de antes e depois? A verdade que raramente se vê, dor, insegurança e consequências que nenhuma foto do mundo pode mostrar. Baseado nas 19 histórias do canal concorrente, hoje escolho as 7 celebridades mais conhecidas na Europa, aquelas cuja mudança não apenas acendeu discussões, mas abalou Hollywood até a medula. E se você as ouvir com atenção, de repente entenderá que algumas mudanças não são vitórias, mas avisos silenciosos. 1. Christina Aguilera. A mudança de Christina Aguilera desencadeou um dos debates mais acalorados dos últimos anos, quando ela apareceu de surpresa em setembro de 2024, numa festa de aniversário do seu álbum de estreia. O choque foi grande. Seu rosto parecia mais angular, sua figura visivelmente mais esbelta, e a velocidade dessa transformação fez a internet explodir. Enquanto inúmeros fãs especulavam, Christina reagiu com raiva. Ela negou categoricamente qualquer suposição e explicou que sua nova aparência era apenas resultado de uma chamada dieta do arco-íris, de frutas e vegetais coloridos, além de treinos intensos. Ela falou sobre o quão dolorosa a constante pressão da mídia sobre seu peso havia sido e o quanto estava cansada de ter que se defender. Mas quanto mais enfaticamente ela negava, maior se tornava a onda de dúvidas. A mudança foi muito rápida, muito visível, especialmente em seu rosto, um detalhe que imediatamente gerou desconfiança. Em dezembro de 2024, Christina finalmente publicou uma mensagem curta, mas clara. Ninguém tem direito a uma explicação. Mas em vez de encerrar a discussão, essa frase acendeu um novo fogo. Muitos viram nela uma postura defensiva, outros uma dica silenciosa de que havia mais por trás de sua metamorfose do que smoothies e sessões de treino. Até hoje, Christina não admitiu nada, não confirmou nada e não explicou nada. Sua transformação continua sendo um mistério, um quebra-cabeça de declarações contraditórias, fotos virais e teorias que continuam a crescer. Uma coisa é certa, poucas celebridades desencadearam uma discussão tão intensa e duradoura quanto ela. 2. Serena Williams. A história de Serena Williams chocou o público porque ninguém esperava que justamente ela pudesse ser vítima da pressão impiedosa de Hollywood por beleza. Serena, uma das maiores atletas de todos os tempos, uma mulher que por anos treinou 5 horas por dia, quebrou os limites do possível e ganhou inúmeros títulos, parecia intocável. Mas após sua aposentadoria do tênis profissional, seu corpo mudou. E em algum momento ela mesma teve que admitir que nem mesmo disciplina e força de vontade férrea eram suficientes para alcançar o peso em que queria se sentir confortável. Finalmente ela recorreu a um medicamento e perdeu 31 quilos. O surpreendente não foi o número em si, mas a honestidade com que ela falou sobre sua decisão. Serena explicou abertamente que nem seu treinamento antigo, nem dietas rigorosas trouxeram o resultado que ela esperava. Seu corpo havia mudado, mas as expectativas do público permaneceram. Cada aparição, cada foto, cada única imagem era analisada, comentada, criticada como se ela ainda estivesse na quadra central e tivesse que provar a perfeição. Com sua franqueza, ela não queria propagar soluções milagrosas, mas sim mostrar algo diferente. Se até uma atleta excepcional como ela sente a pressão de ter que se encaixar em um determinado ideal, o que isso significa para todos aqueles que não são Serena Williams? Suas palavras deixaram claro que nem a fama nem a grandeza esportiva protegem uma mulher de ser julgada. Sua história é muito mais do que uma transformação física.
É um espelho das expectativas tóxicas de um mundo que quer espremer até lendas em formas pré-determinadas. 3. Kelly Clarkson. A transformação de Kelly Clarkson surpreendeu o público não apenas pelos mais de 50 quilos que ela perdeu, mas principalmente pela história por trás dela. Por 2 anos, seu próprio médico a aconselhou repetidamente a experimentar um medicamento específico para controlar melhor seu peso, que havia ultrapassado a marca de 92 quilos. Kelly evitou o assunto, tentou sozinha, esperava conseguir lidar com pequenas mudanças, mas a pressão de seu ritmo de trabalho e o esgotamento constante finalmente a levaram a ceder à sugestão. Sua mudança externa coincidiu com um período de grandes transformações. Uma mudança para Nova York, um novo ambiente, um estilo de vida mais ativo. Muitos por isso acreditaram que sua perda de peso era principalmente resultado desse novo começo. Mas Kelly deixou claro que o medicamento desempenhou um papel crucial, mesmo que ela tentasse não dramatizar. O que mais preocupou o público foi a naturalidade com que seu médico havia recomendado esse tratamento, não como último recurso, mas como o primeiro passo. Esse detalhe sugeria o quanto a medicina moderna havia mudado e quão rapidamente tais intervenções agora são consideradas uma solução normal. Kelly falou com uma honestidade rara entre celebridades. Ela explicou que não se tratava de parecer mais magra ou de se conformar a um ideal de beleza. Ela queria ter energia novamente, queria funcionar, queria recuperar-se no dia a dia. Enquanto seu corpo se adaptava, ela até se afastou de alguns compromissos para não adicionar mais peso ao já frágil equilíbrio entre trabalho e saúde. Seu caminho, livre de glamour, revelou uma realidade que se estende muito além de Hollywood, que o conceito de bem-estar está mudando e que decisões pessoais de repente se tornam discussões sociais que ninguém planejou. 4. Sharon Osbourne. A transformação de Sharon Osbourne abalou Hollywood porque não carregava o brilho de um sucesso, mas o peso de um aviso. Sharon falou abertamente sobre a rapidez com que perdeu peso e o quão estranho e perturbador seu próprio corpo de repente lhe parecia. Ela contou que não se reconhecia mais no espelho, que havia ficado muito magra, muito fraca, como se estivesse lentamente desaparecendo de si mesma, enquanto o mundo ao seu redor aplaudia com entusiasmo. Mas por trás dos elogios, havia uma realidade que ninguém via. Sharon sofria de náuseas persistentes, seu apetite desapareceu completamente e sua energia caiu para um nível que mal era compatível com uma vida diária normal. Em alguns dias ela mal conseguia comer algo, mas o mais assustador só começou depois que ela parou o medicamento. Seu corpo não voltou aos padrões antigos. O peso permaneceu fora, a fraqueza permaneceu, e a desorientação também. Sharon falou sobre como todo o processo parecia uma dependência silenciosa, não física, mas emocional. O rápido emagrecimento de seu peso inicialmente parecia um sucesso, uma vitória sobre as expectativas, até que ela percebeu que estava se perdendo no processo. Ela descreveu-o como uma armadilha invisível que se fechava um pouco mais a cada dia e controlava completamente seu humor, seu apetite e até mesmo sua percepção. Sua experiência revelou um aspecto perigoso desses tratamentos, sobre o qual quase ninguém queria falar. Ela mostrou que uma mudança que parece boa demais para ser verdade pode ser tão destrutiva quanto qualquer outra forma de extremismo. Sharon não apenas mudou sua aparência, ela mudou todo o discurso e forçou Hollywood a falar sobre uma verdade que muitos teriam preferido ignorar. 5. Boy George. Boy George decidiu não esconder nada. Em seu livro Karma, ele falou com uma abertura que abalou toda a indústria. Ele explicou que sua luta com o peso havia sido um problema para a vida toda, marcada por críticas, manchetes dolorosas e uma relação complicada com a comida. "Eu amo comida e não consigo controlar meu apetite", escreveu ele sem rodeios, deixando claro que sua transformação não foi resultado de disciplina perfeita, mas de um apoio médico sobre o qual muitos silenciam. Mas a verdadeira tempestade estourou quando ele proferiu a frase que viralizou: "Todo mundo que estava gordo no ano passado e agora está magro está usando o medicamento." Essa frase caiu como um raio, pois abriu uma janela para os bastidores da fachada glamourosa de Hollywood, onde esses meios não são mais um tabu, mas uma decisão estética cotidiana, tão normal quanto um facial ou um personal trainer. Boy George também admitiu ter usado Mounjaro, e o fez com uma naturalidade que surpreendeu até seus fãs mais leais. Seu tom revelou uma verdade maior.
Em seu mundo, a perda de peso rápida não é mais um segredo, mas um padrão tácito, uma ferramenta para sobreviver sob os holofotes. Sua história não mostra apenas sua própria metamorfose, mas também a cultura que a produziu, uma cultura em que mudanças rápidas se tornaram a norma e em que a aparência externa muitas vezes parece mais importante do que o bem-estar. Boy George revelou não apenas sua verdade pessoal, mas também os mecanismos de uma indústria que há muito tempo deixou para trás o conceito de naturalidade. 6. Scott Disick. A mais recente mudança de Scott Disick causou profunda preocupação entre seus fãs. Por anos, Scott foi conhecido por sua aparência jovem e bem cuidada, uma parte integrante do universo Kardashian, sempre presente, sempre seguro de si. Mas de repente ele apareceu com um rosto visivelmente encovado, bochechas finas e uma aparência que não lembrava mais o homem autoconfiante que todos conheciam. A internet reagiu imediatamente. Comentários como "o que aconteceu com ele" e "ele não parece saudável" inundaram as redes sociais. Particularmente alarmante foi a velocidade de sua deterioração física. Amigos de seu círculo íntimo relataram que a aparência de Scott mudou drasticamente em poucos meses, precisamente em uma fase em que ele estava visivelmente sob pressão para permanecer relevante no império midiático das Kardashians. Nas gravações mais recentes do reality, a equipe de produção teria usado até maquiagem adicional para disfarçar sua expressão facial debilitada, mas a verdadeira extensão da situação só se tornou visível nos círculos privados. Irritações, reclusão, silêncio tenso, uma crescente aversão a aparições públicas. Tudo isso seu círculo descreveu como uma nova realidade. Alguns amigos falaram de nervosismo súbito, outros de longos momentos de isolamento ou explosões de irritabilidade. Era como se Scott estivesse desmoronando, não apenas externamente mas também internamente, preso entre a pressão das expectativas e o medo do julgamento alheio. Sua história mostra de forma contundente o quão destrutivo o sistema de Hollywood pode ser. Quando uma pessoa muda tão rapidamente, quase sempre há um grito invisível de ajuda por trás disso. E no caso de Scott Disick, esse grito parecia mais alto do que tudo o que sua aparência externa ainda podia esconder. 7. Amy Schumer. A experiência de Amy Schumer revela uma das consequências mais humanas e dolorosas desses tratamentos: o impacto em sua vida como mãe. Amy falou sem rodeios sobre o quão fortemente os efeitos colaterais a haviam atingido. Náuseas persistentes, fadiga extrema, mudanças de humor, um corpo que parecia estar se voltando contra ela. Tudo isso a levou a muitas vezes não ter sequer força suficiente para brincar com seu próprio filho. O que começou como uma decisão profissional, a tentativa de sobreviver em uma indústria onde cada aparição pública é como uma avaliação, rapidamente se transformou em um pesadelo pessoal. Enquanto o número na balança caía, sua qualidade de vida também diminuía. Ela se sentia isolada em um corpo que, embora mais magro, havia se tornado simultaneamente mais estranho. Em entrevistas, ela descreveu como acordava todas as manhãs com a esperança de que a náusea diminuísse, que o esgotamento fosse menor, que ela pudesse se sentir como ela mesma por pelo menos algumas horas. Mas muitas vezes essa esperança permanecia não realizada. Finalmente ela decidiu parar o tratamento, não por medo, não por pressão, mas por amor. Ela percebeu que nenhum tapete vermelho e nenhuma câmera do mundo poderiam substituir o momento que ela perdia com seu filho. Essa percepção transformou Amy em uma das vozes mais claras contra o uso imprudente desses medicamentos. Mesmo que ela tenha se tornado alvo de críticas por isso, ela permaneceu firme e deixou sua mensagem clara: alguns sucessos têm um preço que só se reconhece quando já se pagou. Sua história mostra que uma transformação rápida não apenas molda o corpo, mas pode abalar áreas inteiras da vida, às vezes exatamente onde mais dói. Quando se observa todos esses destinos, fica claro que por trás de cada perda de peso dramática há muito mais do que um novo visual. Muitas dessas estrelas pagaram um preço que não se pode reconhecer em nenhuma foto: perda de energia, de estabilidade, de autoconfiança, ou até mesmo de momentos que nunca mais voltarão na vida. A mudança rápida que é admirada por fora pode parecer internamente como uma desintegração.
Essas 7 histórias mostram de forma impressionante que nenhuma tendência e nenhum ideal são mais importantes do que a própria saúde. Elas nos lembram que cada transformação que parece boa demais para ser verdade, muitas vezes carrega um fardo silencioso. Por trás de cada imagem de antes e depois, há uma pessoa, e às vezes também uma dor silenciosa que só aqueles que a vivenciaram conhecem.